Olá, meus irmãos. É um grande privilégio para nós estar aqui mais uma vez, com essa oportunidade. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, de nos conceder é, essa, esse meio aqui para poder expressar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Essa noite eu gostaria de fazer uma pequena introdução de um assunto que eu gostaria de falar a respeito da igreja, e com o intuito de aprendizado mesmo, de orientação, e de meditarmos um pouco mais a respeito da palavra, das responsabilidades do corpo local, dentro daquilo que Deus ordenou para cada um de nós, de acordo com a voz do nosso profeta, porque nós sabemos que ele veio para fazer com que nós voltássemos à fé dos pais novamente e também para revelar os mistérios. Então, que Deus nos ajude nessa oportunidade. Nós precisamos das vossas orações e desde já agradeço a todos que estão nos acompanhando. E assim, se Deus permitir, nós vamos fazer uma série aqui, um playlist no canal de alguns programas relacionados à igreja local, ao corpo local. Esse estudo eu direciono mais para o corpo local, porque nós sempre temos sempre que necessário e de acordo com a demanda, com a necessidade, nós fazemos as nossas votações no corpo local. E nós queremos, nesse final do ano, fazer a votação novamente para os ofícios da igreja, para dar o direito e a liberdade da igreja de escolha, como o profeta disse, que a igreja é soberana, o corpo local é soberano. E dentro desse requisito da soberania da igreja, nós queremos pontuar algumas coisas aqui para ajudar os meus irmãos nas suas tomadas de decisões, quando você tiver que votar na igreja. Para você votar naquilo que realmente está conectado com a palavra. Não votar só simplesmente por votar, por simpatia, por gostar de um homem, por gostar de um... Os irmãos não entendem. Então, o nosso objetivo é isso mesmo, é elucidar melhor a mente dos meus irmãos para ajudar. Lógico, dentro da nossa pequeneza, nossa simplicidade, eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas do que nós, mas como eu sempre digo para os irmãos, nós estamos lutando com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E eu venho meditando nessa questão, para falar para a igreja, já há um tempo. Então, nós temos um material separado e cada oportunidade que tivermos, não vou estabelecer uma data, um dia, nós viremos aqui e trataremos esse assunto em específico. Lembrando que nós temos aquele outro assunto em aberto que estamos tratando, que é a respeito de perguntas e respostas, e nos cultos nós estamos tratando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, a nossa intenção é ajudar o corpo local mesmo, e todos aqueles que desejam nos ouvir, se juntar a nós, ore por nós, e que se de alguma forma nós pudermos contribuir para o seu crescimento espiritual, para te ajudar na sua jornada, será um privilégio para nós e uma honra para nós ajudá-los, né, a fazer, a tomar as decisões corretas. Então, dentro desse estudo, nós queremos tratar aqui, a nossa intenção é fazer uma pequena introdução hoje sobre a questão de igreja, e nós queremos tratar aqui, se Deus assim nos permitir, os requisitos de um pastor local, de um pastor, ou ancião, como o profeta diz, né, o bispo. Nós queremos tratar aqui os requisitos, as características também de um diácono, de um tesoureiro, de um administrador, e também do líder de cântico. E também gostaríamos de tocar num assunto que diz respeito à responsabilidade do membro do corpo local. Porque todos somos importantes. Todos nós somos uma parte desse grande quebra-cabeça, somos parte dessa grande construção, e todos nós somos importantes. Como o apóstolo Paulo disse, como a Bíblia muito bem nos mostra, cada membro do corpo é importante. Então, nós queremos tocar um pouquinho nas responsabilidades também que cabem ao membro. Porque nós vamos falar muito dessa responsabilidade de um pastor, do diácono, do administrador e assim por diante, mas muito pouco se fala da responsabilidade do membro. Seria somente a responsabilidade do membro ir aos cultos, sentar lá e apoiar com seus dízimos, suas ofertas, e tá tudo bem? Ou ele teria mais algumas atribuições, ou ele teria mais responsabilidade? Então, dentro das citações do profeta, da Bíblia, nós queremos olhar um pouquinho para isso, como eu disse, com nossa pequeneza aqui, mas pedindo a Deus que Ele elucide a nossa mente, nos dê o entendimento necessário para cada assunto que vamos tratar, para que isso venha ajudar nós no nosso crescimento espiritual também. Então, é nossa intenção tocar nesses pontos também. Um outro ponto que, se assim Deus nos permitir, nós vamos tocar em relação à escolha de uma igreja. O que o profeta nos orientou a respeito da escolha de uma igreja? Como que eu poderia escolher essa igreja? Será que as pessoas estão tendo o caráter correto? Será que elas estão com o espírito correto? Ou com o conhecimento correto para poder escolher uma igreja? Será que elas sabem o que elas estão escolhendo? Então, é isso também que queremos, se assim Deus permitir, tocar também. E um outro ponto importante que queremos tocar, que é a dúvida de alguns irmãos, em relação à distância para congregar. Isso teria algum impacto? Isso causaria alguma coisa? O que eu poderia fazer mediante a isso? O que o profeta disse a respeito disso? Será que eu tenho subsídio para mim não congregar porque eu moro longe de uma igreja? Será que tem algo que me apoia a eu ficar sem congregar? Então, muitas dessas coisas que eu falei, você já sabe a resposta, você já sabe o que é,
Nós temos sido reiterados disso sempre, nós temos conteúdo na internet, inclusive, se você puder, tiver a oportunidade de entrar lá no canal do pastor Joés, ele citou bastante, ele tratou bastante desses assuntos, foi uma ajuda para nós. Então, o que estamos fazendo aqui é um reforço para o nosso corpo local e colocando a nossa voz, nos posicionando, mostrando qual é a maneira que nós cremos, qual é a doutrina desse corpo local. Então, que Deus nos ajude, né? De imediato, eu já digo para os irmãos, eu não consigo crer que uma pessoa vai no rapto sem congregar. Eu não consigo crer que uma pessoa ela vai receber o batismo do Espírito Santo sem ela congregar, se ela tem um corpo local para ela apoiar, como o profeta disse. Então, posso ser criticado com isso, mas eu vejo dessa forma pela mensagem do profeta. Então, se por acaso, mediante o estudo, alguma coisa que nós mudarmos essa opinião, eu já disse para os irmãos, eu não tenho dificuldade de mudar. Se precisar fazer uma curva amanhã, a gente faz, desde que tenha embasamento bíblico e nas mensagens do profeta, porque ele é a única voz comissionada, autorizada para esses últimos dias. Então pode surgir o A, o B, o C, o D, a única voz autorizada, comissionada para esses últimos dias, para a era a qual estamos vivendo, é a voz do profeta. Então nós não queremos fugir da voz do profeta, nós queremos ficar com a voz do profeta. Então peço atenção, não sei que horário você vai estar ouvindo esse programa, não sei quando, mas preste atenção, se não consigo captar a primeira vez, ouça de novo. E esse não é de tanta importância, por quê? Porque aqui é só uma introdução. Então os próximos aí, dê sua atenção, porque diz respeito à sua decisão de escolha. E isso é muito importante. Então, o que gostaríamos de fazer com esse estudo também? Só para ficar claro isso. Já estou perdendo muito tempo aqui com a introdução, mas vamos lá. É verificar a ordem de Deus para a igreja local, mediante a Bíblia e a voz do profeta. E também temos a intenção de posicionar, ou seja, posicionar os eleitos. Né? Como eu coloquei na entrada aí, posicionando a verdadeira igreja e despertando os filhos de Deus. Despertar os filhos de Deus, porque os irmãos de concordar comigo que tem muitos irmãos que estão dormindo ainda. Então vai chegar um ponto que essa palavra vai atravessar ali o subconsciente e vai despertar. Aí a Bíblia já traz uma orientação para nós, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Porque Cristo, ele é a revelação que precisamos. Você lembra que quando eles perguntaram ali, Jesus pergunta quem diz ser o filho do homem, né? E assim por diante, um diz Elias, outro Jeremias, um dos profetas. E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Aí Jesus, com aquela fala, né? Onde surgiu a primeira vez a palavra igreja, né? Já entrando no nosso assunto aqui, ele diz que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui nós já começamos a compreender a importância de ter uma igreja, de congregar. Amém? Então, uma pequena oração e já vamos fazer a introdução aqui que desejamos e depois para os próximos programas, se assim Deus nos permitir. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. O Senhor nos ajude nesse momento, ajuda meus irmãos que estarão ouvindo. Senhor, o Senhor conhece o nosso espírito, a nossa intenção e queremos dar o nosso melhor, Senhor, para a Tua palavra, vendo quão tardio está o tempo, quão perto nós estamos de sair daqui, Senhor. Ajuda nós, meu Pai. Ajuda aí nós para que nós possamos nos encontrar, nos posicionar no Seu corpo, de uma maneira, Senhor, que venha a trazer resultados, Pai. A cumprir o que está em Marcos 16. Os sinais seguiriam aqueles que creem, Senhor. Ajuda nós, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, bem rapidinho, eu vou fazer a minha introdução e eu gostaria da sua atenção nesse momento, porque, apesar de ser uma pequena introdução, mas isso faz toda a diferença para que você não vamos dizer assim, não tenha dúvida na importância de congregar, na importância de fazer parte de um corpo local. Amém? A palavra igreja, ela tem uma origem que, na verdade, não a origem, mas a primeira vez que essa palavra igreja é citada é no Novo Testamento. E a palavra igreja está em Mateus, se irmãos pegarem suas Bíblias. Mateus 16, capítulo 18. Então, é o que gostaríamos de ler. Mateus 16, capítulo 18. Onde a primeira vez que surge a palavra igreja. Então, se você abrir sua Bíblia, lá está, como eu disse, o contexto aqui. E ali Jesus diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Poderia-se dizer que aqui é o nascimento da palavra igreja, como um todo, como o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, como aquele corpo que Jesus Cristo é o cabeça. E esta palavra igreja, nós vamos encontrar o profeta nos dizendo que significa os chamados para fora, ou poderia-se dizer um significado de assembleia, um ajuntamento de pessoas. Como diz, tem um dicionário aqui que diz que, esse é o dicionário da Bíblia de Almeida, né? Que diz assim,
Igreja é um grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar Deus e receber os ensinamentos, evangelizar, ajudar os outros e assim por diante. E a totalidade das pessoas salvas em todos os tempos. Enfim, a palavra igreja significa chamados para fora. Significa o ajuntamento. Porque você lembra que Jesus Cristo disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria com eles. Então, você veja bem, ali ele estaria no meio deles. Então, você vê a importância. Então, às vezes as pessoas olham para a igreja e acham que a igreja ela é uma igreja por causa de quantidade de pessoas que tem ali. E elas desvalorizam a capacidade ou o poder de Deus de operar numa igreja pequena. De 10, 12 membros, de 3 que seja, de 4, 5. O que forma uma igreja? O que forma uma igreja é um pastor pregando e as pessoas ouvindo. E eles têm um companheirismo, tendo comunhão em torno da palavra. No partir do pão, no tomar do vinho, nas orações, nos jejuns. E assim por diante. Isso forma uma igreja. Então você vai ver o surgimento da palavra igreja em Mateus, capítulo 16, versículo 18. A palavra igreja, ou no grego acho que é eclesia, ela aparece no Novo Testamento por cerca de 114 vezes, se não me falha a memória. Ela aparece no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento a distinção, muitas vezes, da igreja como corpo místico de Jesus Cristo, como a igreja como um todo, e a igreja como corpo local. Aquele ponto, aquele local que tem um corpo local ali, como o profeta nos mostrou também. Então, se assim poderíamos dizer, Jesus inaugura a igreja. Jesus inaugura a igreja, e ele inaugura essa igreja. Quando ele inaugura essa igreja, ele dá um direito para essa igreja. Qual era o direito dessa igreja? O direito dessa igreja é que ele daria para ela as chaves do reino. E tudo que essa igreja ligasse na terra, seria ligado no céu. E tudo que essa igreja desligasse na terra, seria desligado no céu. Então, veja a importância da palavra igreja. Não da palavra, mas da igreja em si, congregar. Das pessoas, do ajuntamento dos santos. Veja a importância disso. Então, ali é o fundamento, é onde é fundada a igreja. Amém? Então, que Deus nos ajude a compreender isso. E a igreja, ela tem a sua manifestação em Atos 2. Em Atos 2, poderia-se dizer que surge o primeiro corpo local, por assim dizer, depois daquela descida em Pentecoste. Então, no Pentecoste, ali em Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. E você vai ler que Atos 2,41, que é cerca de 3.000 pessoas foram batizadas ali. Então você vê o nascimento de uma igreja visível agora. No momento, Jesus diz, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o direito que ela tem é de ligar e desligar. Agora, em Atos 2, você vê o cumprimento dessa promessa de Jesus Cristo na vida daqueles irmãos, naquele ajuntamento. Então, aonde se cumpre Mateus 16, 18? No surgimento do corpo local dessa igreja em Atos 2. Ali ela nasce, ela surge. Amém? Ali ela nasce, ali é o nascimento visível. É o nascimento visível da igreja. Então, a palavra igreja inicia ali, mas a igreja nasce depois. E assim sucessivamente, nós vamos ver isso pelo curso das eras, por todo o tempo, a importância do congregar, a importância do se reunir em torno da palavra de Deus. Então, se alguém dizer, não tem tanta importância, eu posso congregar aqui em casa, eu posso ficar na minha casa, irmãos, nós seríamos, como eu poderia, desonestos se nós encontrássemos base literal para isso. Porque o povo de Deus sempre esteve em torno da palavra. Jesus Cristo não ia dar uma ordem dessa, Jesus Cristo não ia colocar um direito desse na igreja se o congregar não fosse importante. Por que ele diria, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria no meio deles? Então, olha a importância do congregar. Então, você que faz parte do corpo local, olha o privilégio que nós temos, a importância de congregar. De congregar. Olha o direito que Deus nos deu, de ligar e desligar as coisas. Você entende o poder que Deus coloca na mão de um ajuntamento da igreja? Inclusive, você vai ver que em Pentecostes eles estavam unânimes, unidos em um só pensamento. Então, o profeta chega a dizer que uma igreja que está unida, unânime, que está alinhada com o batismo do Espírito Santo, é limitado o que Deus pode fazer no meio dela, é o limitado que ela pode fazer. Então, olha a importância de igreja, a não ser que você não dá valor nisso. Daí nunca vai mudar mesmo. Aí você pode ficar o resto da vida sozinho, não vai, mas se você entender o peso disso aqui, você vai dar valor. Inclusive, nós estamos num tempo de descredibilidade ministerial muito grande. As pessoas perderam a credibilidade no ministério porque tem falsos, muito falsos. Só que você sabe muito bem que o profeta vai explicar vários momentos, e você vai ver por todo o curso da Bíblia, por todo o curso da história da igreja, que os falsos, meu irmão, eles sempre vão estar aí. Eles sempre vão estar aí. Só que pelo fato de ter o falso, não invalida o verdadeiro. Na verdade, só existe o falso porque tem o verdadeiro. Você lembra o profeta explica do dólar falso e o dólar verdadeiro? Ele fala, só existe o dólar falso porque tem o dólar verdadeiro. Só existe uma igreja falsa porque tem uma igreja verdadeira. E a Bíblia diz que, se possível for, Mateus 24, 24, nos últimos dias enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Então, a igreja sempre enfrentou conflitos nesse sentido de descredibilidade, de falsos cristos surgindo, de falsos mestres, falsos ungidos, como o profeta disse. Sempre houve, sempre aconteceu. Agora sim, uma igreja, irmãos, ela é cheia de problemas. Se você pega o livro de Atos, você vai ver o curso, a história da igreja, você encontra separação entre a igreja primitiva. Eles se separando.
Por quê? Porque tinha conflitos. Alguns começaram a crer diferente. Começou a surgir detalhes, alguns pontos que fez com que eles se separassem. E nos primeiros anos da igreja, quando ela ainda estava forte, ou ela estava fortemente vinculada ao judaísmo, por assim dizer, você vai ver que eles se juntavam, eles se reuniam. Os apóstolos, eles iam ao templo em Jerusalém, eles se reuniam. Os primeiros cristãos que eram judeus, eles criam que Jesus Cristo era o Messias, eles se reuniam em torno da palavra. Eles se reuniam frequentemente, no partir do pão, no tomar do vinho, na comunhão, na oração. Eles se reuniam. Agora, quando houve esse início, mesmo com a igreja nascendo, que estava forte, avançando, houve separação. Houve separação, porque a palavra igreja é chamada para fora. Então sempre a igreja vai estar se segregando. O profeta diz, a igreja, ela é uma segregação, ela segrega, ela separa. Não tem jeito. Então, você pega a separação da igreja, alguns motivos que geraram a separação da igreja. Você vê que quando houve a aceitação dos gentios, principalmente em Atos 10, na conversão de Cornélio, aquele questionamento do povo, porque Pedro, se me fala a memória, tinha ido na casa de Cornélio, porque Pedro tinha ido na casa de Cornélio, aquela indagação, começa a surgir divergências. Você vê que após os apóstolos decidirem ali que os gentios não precisavam guardar a circuncisão, porque era uma coisa da lei judaica, começou a surgir problemas, começou a surgir separação. Então a separação sempre vai acontecer. Só que assim tem o centro, meu irmão. E o centro é o que nós temos hoje. É uma mensagem enviada por Deus a um profeta, é a Bíblia Sagrada, é o que o apóstolo Paulo ensinou, é o que Pedro ensinou, é o que o João ensinou. E nós ficamos com toda a Bíblia. Com toda a Bíblia. Então, você vai ver essas dissensões acontecer. Então, assim, meu irmão, se você não vai para uma igreja, porque você fala que a igreja é problema, que tem luta, irmão, sinto lhe dizer, você nunca vai encontrar uma igreja sem problema para você congregar. Porque não foi assim na igreja primitiva. Na igreja primitiva tinha igreja lá que tinha incesto lá dentro. Tinha problemas, tinha adultério, tinha mentira. Só que assim, Deus estava operando no meio daquele povo e essas coisas não ficavam impunes. Você lembra da história de Ananias e Safira, você lembra da história daquele jovem que tinha um caso com a... E assim por diante. Você sabe que igreja, irmãos, é um lugar de problemas. Quando Jesus Cristo veio até, ele disse, eu não vim para os que estão sãos. Eu não vim para aqueles que estão saudáveis, com saúde. Eu vim para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão destruídos, arrebentados. Igreja é lugar de gente machucada, é lugar de gente destruída, é lugar de gente problemática. Mas por um motivo, para que Deus possa restaurá-los, para que Deus possa, através da palavra, moldá-los à estatura de um varão perfeito. Então, igreja é isso. Igreja é isso. Agora, problema, divisões sempre vai ter. Você pega 1 Coríntios capítulo 1, se não me falha a memória, você vai ver a indagação de Paulo, ele dizendo, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Aí Paulo diz, está Cristo dividido? Veja, ali tinha uma indagação, tinha problema surgindo. Paulo, ele denuncia ali a separação, a fragmentação da igreja. E ele reafirma que Cristo é o único fundamento da igreja. Qual o fundamento? O fundamento que ele estabeleceu lá em Mateus 16, 18. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, e sobre esta pedra, e ele diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você sabe que o profeta vai nos mostrar. Eu creio que eu estou falando para a questão da mensagem. E você sabe que o profeta vai nos mostrar que pedra significava revelação. Era sobre a revelação de que Pedro teve, que ele era o Cristo. E ele está ligado isso aqui, quem te revelou. Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele reforça esse ponto, mostrando que o único fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eles estavam acontecendo, eles estavam preocupados com alguns detalhes. Agora, a igreja de Jesus Cristo, ela é um corpo. Ele é o corpo. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 27, se você ler lá, que nós somos o corpo de Cristo. E ele diz que nós somos os membros em particular desse corpo. Inclusive em Efésios 1, se você ler na sua Bíblia aí, lá Paulo está dizendo, e sujeitou todas as coisas aos pés, aí ele continua dizendo, né? Porque constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Se você toma sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele está dizendo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Amém? Se você pega Efésios capítulo 4, versículo 11 ou 12 por ali, ele mesmo deu você lembra o quinto de Efésios? Ele mesmo deu para apóstolos, profetas e assim por diante, você sabe. Aí para quê? Para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Você vê a importância? Então, a palavra igreja, você acha que não é importante a igreja então, meu irmão? Você acha que Deus perdeu tempo então? Isso é só uma indignação da minha parte mesmo? Porque alguns acham que não é, como que eu poderia dizer? Não é importante o congregar. Não é importante o congregar. Tanto faz, é irrelevante. Então o que aconteceu? A Bíblia está errada, porque não pode. Com tanto estabelecimento assim, o apóstolo Paulo mostrando, ele disse, nem se vier outro anjo do céu, se anunciar outro evangelho, acerca deste, o qual eu já vos tenho anunciado, seja anátema.
seja maldito, seja mentira. Olha para ver. Então, Paulo mostrou para nós que tem que ter igreja, que a igreja ela representa o corpo de Cristo. Você pode dizer, não, mas igreja sou eu. Igreja sou eu também, eu creio. Nós somos a igreja. Mas o que coopera com essa igreja, o que faz você ser essa igreja, não é você sozinho, é você ajuntando com outros. É um ajuntamento, é uma congregação de pessoas. É um ajuntamento de pessoas. Se você vai para o Velho Testamento, você vai ver, aquele povo era chamado do quê? De a congregação. Eles se ajuntavam. Era um aglomerado de pessoas. Era um aglomerado de pessoas. Então assim, nós vamos vendo que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Amém? E não tem como correr disso, meu irmão. Porque nós vamos ver os pais da igreja, Inácio de Antioquia, em uma de suas cartas, ele diz assim, ó, onde estiver o bispo, ali esteja a multidão, ou as pessoas, ou o grupo, assim como onde está Cristo, ali está a igreja católica, ele diz. Porque nós somos verdadeiros católicos. Você sabe que o profeta diz isso? Não católico romano, mas nós somos verdadeiros católicos. Nós somos a primeira igreja. Aonde o surgimento da igreja? O qual foi estabelecido em Mateus 16, 18. Nós somos verdadeiros católicos mesmo. Então, essa igreja é universal. Essa igreja é o corpo de Cristo. Fala universal, tem uma igreja chamada universal. Então, eu creio que os irmãos estão entendendo. Então, nós vamos ver os pais da igreja. Tem um livro, Irineu, de Lyon, que foi de 130 depois de Cristo, acho que é contra heresias. Ele diz, onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Você veja os pais da igreja com a preocupação de manter. Meu Deus, então é importante congregar, é importante. É importante você ter uma igreja para você apoiar. Como o profeta diz, uma igreja para você chamar de sua. Uma igreja qual, como ele diz lá, escolhendo uma noiva. Uma igreja qual te levará, te selará no seu destino eterno. Ah, mas não tem pastor, tá uma corrupção para todo lado. Não, mas tem o verdadeiro. Existe o verdadeiro. Então eu espero que com essa explanação simples que estamos trazendo aqui, você coloque a mão na consciência, você examine as escrituras, as mensagens do profeta, para que isso possa te trazer conhecimento, para você poder escolher um corpo local que se enquadra com as escrituras, que se encaixa com as escrituras. Então veja, não vai ter igreja sem problema. A igreja sempre vai ser uma luta. Se você pega uma outra citação, de, acho que é Cipriano de Cartago, ele vai dizer que não pode ter Deus por pai, se não me falha a memória. Como que fala? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja como por mãe. Mais ou menos assim. Então isso vai fechando. Logicamente que ele vai chamar lá a mãe a igreja católica, mas nós somos verdadeiros católicos. Nós somos verdadeiros católicos. E isso, por toda a história, você pega os reformadores, Martim Lutero, em suas falas, em seus sermões, em seus livros, Martim Lutero tem uma fala dele que ele diz que, ele diz assim, ó, creio que pela minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como ele chama, reúne, ó, assim como ele chama, ele reúne, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Ou seja, ele reúne, ele chama e reúne. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o congregar, é a importância do testemunho dos santos, é a importância de se reunir em torno da palavra de Deus. Esse é o importante. E nós temos isso como, muitos têm isso como algo insignificante, tanto faz. Ah, sabe como é que é? Ah, quando der eu vou, quando der eu faço. Deus nunca tem sido prioridade para alguns povos, meu irmão. Para algumas pessoas Deus nunca tem sido prioridade. Sendo que ele deixou escrito para nós, buscar primeiramente, acho que Mateus 6, tá lá, ó, se não me falha a memória, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você diz, mas a igreja é o reino de Deus? É a primeira? Essa é a primeira coisa que é para buscar? Irmãos, se é um local que está falando da palavra de Deus, na sua essência, na sua pureza, você não pode desvalorizar isso. Você não pode descredibilizar isso, sendo que Deus colocou a chave do reino na mão dessa igreja, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. O inferno está cheio de portas, mas nenhuma dessas portas prevaleceria contra a igreja de Deus vivo. Mas quem que é a igreja de Deus vivo? A igreja de Deus vivo é um aglomerado de pessoas, é um ajuntamento, é um corpo. É um corpo. Então nós temos que crer. Amém? Zwinglio, acho que o profeta cita isso, se não me falha a memória. Úrico Zwinglio, se não me falha a memória, o profeta cita alguma coisa sobre ele. Ele diz que a verdadeira igreja é a congregação dos fiéis que concordam na palavra de Deus através do Espírito Santo. Então você vê que tem mais de um aqui. Então isso tem que colocar uma importância em nós. Então você vê a importância do congregar, meu irmão? Logicamente, estou falando de forma superficial aqui, mas que Deus te ajude. Então, nós do corpo local, você vê a importância que tem esse corpo local? Se tivesse 3 aí, meu irmão, nós teríamos que dar a mesma importância, o mesmo valor, porque senão Deus não era Deus. A palavra de Deus não pode ser invalidada. Ou as pessoas acham que Deus, sabe, às vezes eu converso com alguns e dá a impressão que Deus falhou, irmão. Que Deus falhou. Porque Deus não teve a capacidade de guardar um homem, de guardar um povo para carregar a verdadeira palavra.
Às vezes eu converso com as pessoas que dá a impressão na fala delas que Deus falhou, que Deus é incompetente. Por quê? Porque Deus não teve a capacidade de guardar umas pessoas, guardar um pastor, guardar um diácono, para levantar um corpo local. Isso é uma vergonha. Está invalidando. Ele diz em Hebreus 13, 8 lá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha pra você ver. Então, como que Deus poderia mudar, meu irmão? O mesmo Jesus Cristo que diz sobre essa pedra de ficar em minha igreja, que ele orienta, fala, ó, se reúnem e me esperem lá no cenáculo. Esperem lá no cenáculo. Porque lá houve a descida do Espírito Santo. Por que ele mandaria nós se reunir? Por que ele diria assim, ó, onde 2 ou 3 concordarem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles? Por que ele daria uma chave para nós, então? Sabe, muita insensatez, a pessoa quer comodismo, não quer sair de casa, não quer se ralar pela palavra. Então, nós podemos chamar Deus de incompetente. Deus tem as testemunhas, Deus tem os seus verdadeiros filhos. Deus tem uma igreja verdadeira na terra. Deus tem, irmão. Deus tem. Deus não depende da nossa opinião, ele tem. Se não for eu, é outro, mas ele tem. Então, com isso, não estou falando que nós somos os donos da verdade, mas nós estamos lutando por ela. E a porção que Deus vai dando para nós, a cada dia, como o caminhar do justo é como a luz da aurora, vai clareando, vai se tornando perfeito. A cada dia que passa. Então assim, é importante congregar? Claro que é importante congregar. É muito importante congregar. Algumas citações do profeta, você pega a mensagem Sede de Vida, pregada dia 4/3/1960, parágrafo 171, o profeta diz assim, ó, se você é cristão, você anseia por ir onde outros cristãos estão e ter comunhão com outros cristãos. Então você não consegue ficar longe da igreja e viver a mesma vida. Então se a pessoa diz, eu consigo ficar longe da igreja e eu sou um cristão verdadeiro, genuíno, amém, irmão. Mas o profeta está dizendo que você não consegue. E daí? Ele diz que você não consegue ficar longe da igreja e viver a mesma vida. Você não consegue, ele afirma, você não consegue. Por quê? Porque ele diz que se você está com fome, você não vê a hora de se sentar na mesa para comer da palavra. O Espírito Santo se alimenta da palavra. É a única coisa que o Espírito Santo se alimenta. Você tem que ter um corpo local para ser chamado de seu. Você tem que ter um corpo local para você sustentar aquela obra, para você apoiar, para você vestir a camisa daquela obra, para você fazer alguma coisa por aquela obra. Não só um crente nominal. Porque isso é uma desgraça também. Quantos crentes nominal que tem hoje? Entra no corpo local, às vezes quer usar aquele corpo local. Mas não faz nada, não tem vida de oração, não faz nada. Se dentro da igreja já está difícil, imagina essas pessoas que não congregam. Então a igreja é importante, meu irmão. Então o que estamos enfatizando aqui é a importância de um corpo local. Seria importante ou seria uma opção? Não é uma opção, meu irmão. Quanta autoridade Deus deu para essa igreja? Então o profeta diz, você não consegue ficar na casa e ser a mesma pessoa. O mesmo se você estivesse na igreja. E tem outra coisa, irmão, vamos ser sinceros, né? E honesto. O profeta diz que se você é um verdadeiro cristão, você não vê a hora que as portas da igreja se abrem, para que você possa ter comunhão, para que você possa se reunir em torno da palavra. Como que fica? E daí? Se você é um crente dessa mensagem, você fala para mim que a igreja não é importante? Ou que você consegue ficar sem? Bom, com toda sinceridade no meu coração, examina aí, por favor, você está meio equivocado. Isso é um espírito errado que te pegou. Porque o profeta não disse isso. Inclusive, quando o profeta cita isso para nós, não lembro se é a mensagem que está no Mistério de Deus Revelado, mas inclusive quando o profeta diz isso para nós, ele diz o seguinte, se esse sentimento não está em você, há algo errado. Há algo errado. Sabe, tem pessoas que tudo tiraram da igreja. O aniversário tiraram da igreja, torceu a unha, tiraram da igreja. Esses também não são membros. Eles também não são. Acham que são. São simpatizantes daquele corpo local. Porque o membro, irmão, o profeta diz que ele não vê a hora que as portas da igreja se abram. Porque dentro daquela igreja verdadeira lá vai estar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar lá, vai tratar a alma dela, vai demonstrar ela, vai dar saúde espiritual para ela, vai sair revigorada, cheia. Então você não consegue ficar em casa ser a mesma pessoa. É impossível. O profeta diz que você não consegue. Ele afirma. Outra citação. A hora está próxima. 56, dia 8/4/56. Parágrafo 6, o profeta diz aqui, ó. Agora, isso te leva aos crentes. Isso conclui você. Agora, como cristão, eu faria isso para te dar um conselho. Eu não pararia por aqui. Eu pediria a Deus que me desse um Espírito Santo para me batizar na igreja, no corpo de crentes. Ele está falando corpo místico, corpo de crente. Pelo Espírito Santo. E para me tornar, olha, presta atenção, irmão. E para me tornar cooperador em seu reino com ele. Como? Como que eu vou ser cooperador com Deus? Aí o profeta diz assim, ó. E filia-se a uma igreja, a uma boa igreja, o profeta diz. Só não fique longe da igreja, ele vai dizer. Não fique longe da igreja. Vá a uma igreja. Ajude a comunidade daquela igreja. Isso é para todos vocês que foram salvos nessa reunião. Esse é o conselho do profeta. Agora, se você não crê no profeta, aí tudo bem. Aí você pode crer em qualquer coisa, você pode dizer qualquer coisa, também não vale para nós. Mas se você diz ser crente dessa mensagem, que crê nessa mensagem, que crê nessa Bíblia que nós estamos diante de nós aqui, de acordo com o profeta mostrou, irmão, e você rejeitar uma situação disso aqui, você dizer que não é importante congregar, ou que só as fitas, aperte o pleito é o suficiente, irmão, sai desse círculo, sai desse comodismo. Os filhos de Deus têm que... O que é o Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo é ação. O profeta vai dizer que o Espírito Santo te coloca em ação, a mensagem do batismo com o Espírito Santo, o nome de Jesus, o Espírito Santo é ação, meu irmão. Então, nós temos que ser sinceros. Mensagem, identificação, pregada 64:16, do 2/64. Olha o que o profeta está dizendo.
Se você não tem, se você não tem uma igreja, você precisa. Veja, você vai morrer espiritualmente. Você vai simplesmente definhar. E se você não tem uma igreja, por que não vai falar com eles? Ou seja, se você não tem uma igreja, você vai morrer espiritualmente. Você vai definhar. Você não tem participação, você não consegue contribuir com nada. Você não tem um corpo local para você apoiar, para você chamar de seu. O profeta diz, você vai definhar, porque ele não estabeleceria pastores na igreja se não houvesse necessidade, meu irmão. Então tenha necessidade de ter igreja. Tenha necessidade de você ouvir a voz do seu pastor. Tenha necessidade, meu irmão. Capte essa citação. Eu estou resumindo aqui, tem muita coisa. Mensagem da ressurreição, pregada dia 5/12/53, o profeta diz assim, este prédio foi construído aqui para garantir a segurança contra o clima. E quando eu estiver aqui, o clima não vai me incomodar, viu? Não vai chover em mim aqui, porque eu tenho um teto sobre mim. Você fica na igreja? Olha o que ele está dizendo, irmão. Se você fica na igreja, aí ele está se referindo ao prédio, mas olha o que ele vai dizer. Se você fica na igreja, você tem a proteção de Jesus Cristo. É isso mesmo, ele diz. Você vê, a igreja, ela te dá os direitos, ela te dá poder, ela te dá proteção. Proteção. Outra mensagem, porque nós somos uma denominação, pregada dia 27/9/58, parágrafo 199, o profeta vai dizer assim, a Bíblia diz, se ele não ouvir a igreja, considere como gente publicana. Ele está falando de outro assunto, mas veja o que ele vai dizer. Veja, bem, enquanto um irmão estiver sob a proteção da igreja, o sangue de Cristo protegerá. Irmãos do corpo local, olha só, meu irmão, olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Enquanto nós estivermos sob a proteção da igreja, o sangue de Jesus Cristo nos protegerá. Essa é a nossa segurança. E por isso que congregamos, Não só por isso, é lógico, mas porque nós amamos essa palavra. Nós congregamos por causa da proteção, nós congregamos porque nós amamos Jesus Cristo. Nós entendemos a importância de congregar. Já estamos concluindo, para ficar dentro do nosso tempo. Mensagem Sede de Vida, pregada dia 13/6/1959. Agora, a próxima coisa que sabemos é que esta igreja, que esta pequena corça, não deveria ter se afastado do rebanho, onde tinha proteção. A igreja onde receberia, pra você ver, ele está dando um exemplo da pequena corça, que não deveria ter se afastado do rebanho, porque o rebanho dá proteção, o profeta está dizendo. O rebanho dá proteção. Onde ela tinha proteção, aonde que a pequena corça tinha proteção? No rebanho, junto com o rebanho. Você lembra quando Jesus Cristo instrui os seus discípulos a evangelizar, ele disse para não ir sozinho. Ele disse para ir acompanhado. Não só isso, como você vê, os filhos de Deus se reunindo, a igreja primitiva, eles sempre estavam juntos, em comunhão. Por quê? Porque onde eles estavam tinha proteção. Quando o apóstolo Paulo estava lá pregando, aquele jovem Eutico caiu da janela, olha a proteção. Paulo desceu lá e ressuscitou aquele jovem. Essa é a proteção. A proteção é que quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, Atos 10, o Espírito Santo cai. E aquele, meu Deus do céu. Essa é a proteção da igreja. O batismo com o Espírito Santo. Onde aquela corça, o profeta está dizendo, ela se afastava daquele rebanho, ela perdia a proteção. Aí o profeta vai dizer assim, não deveria ter se afastado do rebanho. Onde ela tinha proteção. A proteção do quê? A proteção da igreja, onde receberia o Espírito Santo. Através da palavra. Ela não devia ter se afastado, por causa dessa proteção. Agora a mensagem, parágrafo 38 e 39, mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 2, ele vai dizer, veja, bem, 39. Enquanto eles estiverem protegidos pela igreja, Satanás não poderá alcançá-los. Mas quando a igreja os libertar da proteção da igreja e do sangue de Cristo, Satanás agirá sobre eles. Isso levará diretamente à reconciliação novamente. Viu? O Senhor entende isso? Não é, pastor? Sim, Senhor. Logicamente, o que ele está dizendo aqui no critério de desligar uma pessoa, porque se aquela pessoa não for desligada, ela continua recebendo a proteção daquela igreja. Você vê, hoje nós vemos um tempo, irmão, que os pastores se afrouxaram no púlpito. O profeta diz que o maior problema é o pastor frouxo, os pastores que se afrouxaram no púlpito. O púlpito fraco. Porque um irmão hoje entra no corpo local, sai, vai pro mundo, comete atrocidade, fica lá vivendo uma vida dissoluta, e o corpo local não tem a capacidade de chamar a atenção daquele irmão e desligá-lo. Porque o profeta diz aqui, e a Bíblia vai dizer que quando aquele homem é desligado, Satanás vai vir sobre ele, vai vir com uma opressão sobre ele, para que ele venha novamente para a reconciliação. Aí você vê muitos hoje aí, quantos filhos de pastor, parente, não é desligado. Por que não é desligado? Porque eles não aplicam a Bíblia, mas tem o verdadeiro. Existe o verdadeiro. Então, essa é a importância do corpo local. Sabe, eu acho que nós teríamos que ser mais honestos, porque eu vejo pessoas pegando algumas citações do profeta e montando aqui, encaixando ali, para embasar suas opiniões. Então assim, irmão, vamos ser sinceros, pega tudo então. Pega tudo para que não tenhamos brecha. Vamos ser sinceros. Como eu disse para a igreja outro dia, nós temos que ser sinceros. Você pega o livro Perguntas e Respostas, Conduta, Ordem e Doutrina, tem várias coisas. Uma hora o profeta diz uma coisa, outra hora ele diz outra, mas você tem que encaixar tudo e ver o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer. Muitas vezes ele diz, não fica com o que eu estou dizendo, mas com o que eu estou querendo dizer. Então você tem que pegar e ver se bate, se fecha com a Bíblia Sagrada. Fechou. Então é isso aí. É isso aí. Então, o corpo local, ele te traz proteção. Ele te coloca em segurança, meu irmão. Ele te dá segurança,
proteção. Mensagem ao sepultamento, parágrafo 54, 20/4/57. Então, como você pode dizer que consegue ficar em casa e ser um cristão tão bom quanto seria na igreja? Olha o que o profeta vai dizer. Você não consegue. Leia a palavra, o Espírito Santo se alimenta da palavra. A Bíblia é a dieta espiritual de Deus para a sua igreja. E você lembra que o pastor local, para uma igreja local, ele é a roupa que Deus veste, o profeta diz. Se você não crê nisso, se você não crê no seu pastor, se não confia nele, mensagem. A cura divina que é a doença, o profeta diz, se você não crê no teu pastor, ele não pode fazer nada por você. Ele não poderá fazer nada por você. Olha que coisa. E outra mensagem ele vai dizer, uma igreja que perdeu a confiança em seu pastor, ela está acabada. Ela está acabada. Então você não consegue ficar em casa e ser a mesma coisa. Porque Deus vai te alimentar com a palavra através de um pastor verdadeiro. Um pastor de ovelha mesmo. Porque a dieta da ovelha é a palavra. É a palavra. E o Espírito Santo, o profeta diz, o Espírito Santo que traz a palavra através daquele ancião local e coloca essa palavra dentro do teu coração. Ele vai regando essa palavra. E cada promessa, cada dia, o profeta vai dizendo que vai produzindo algo diferente em você, e você vai mudando, a tua vida vai... E tudo acontece, meu irmão. Tudo acontece. Para encerrar aqui, deixa eu ver se tem várias citações, mas eu vou pegar somente mais essa daqui. Mensagem de ordem da igreja, pregada em 58, parágrafo 3. Acreditamos em uma igreja apostólica. Nossa, você acredita numa igreja apostólica? Ele diz, acreditamos numa igreja apostólica. Resumindo o parágrafo aqui, o profeta vai dizer que cada igreja tem uma doutrina, no parágrafo 3, onde tem disciplina. Tem pessoa que não consegue ser disciplinada. Tem pessoa que não consegue ser doutrinada, meu irmão. Ela tem suas próprias doutrinas. Hoje o que mais tem na mensagem, perdão falar isso, mas o que mais tem na mensagem é pastores de si mesmo. Você fala um negócio pro irmão e diz assim, eu penso assim, eu acho assim. Ele pega a própria mensagem do profeta para rebater o que o pastor dele está dizendo. Então sai daí, procura outro lugar se você não crê no teu pastor. Se você perdeu a confiança no pastor, aquela igreja está acabada. Ou você crê ou você não crê. Ainda mais um homem que está usando a mensagem do profeta. Hoje tem pessoas pastores de si mesmas. Não respeita o pastor como pastor. Não trata o pastor como pastor. Sabe, uma falta de respeito, uma falta de sabe... Como você trataria o Jesus Cristo, o verdadeiro pastor? Tem que ter respeito. Tem o errado? Tem. Tem, mas tem o verdadeiro, meu irmão. Tem o verdadeiro. Então, a igreja é um lugar de doutrina, um lugar de disciplina, onde você é doutrinado, onde você é disciplinado. E você sabe que o profeta vai dizer, nessa mensagem também, que você tem uma responsabilidade no corpo local. Então, como poderia você, quem sabe aí, estar fazendo parte de um corpo local e você não tem responsabilidade nenhuma? Como que pode? Você tem responsabilidade no corpo local. O profeta vai dizer que você tem responsabilidade no corpo local, meu irmão. A responsabilidade que você tem no corpo local, ela, por assim dizer, vai ser algo que você vai ter que responder naquele dia, o profeta diz aqui. Você vai ter que responder naquele dia, ele diz. Ele diz que você terá por responsável, você será responsável, aquele corpo local que você apoiou. Por isso que assim, espero que os irmãos estejam entendendo, porque assim, não é só fazer parte de um corpo local. Não é só fazer parte de uma igreja. Mas é fazer parte da verdadeira igreja. Porque se você escolhe uma igreja, você tem uma escolha, você tem que escolher certo. E como que eu vou escolher certo então? Meditando, estudando a palavra. Nos acompanha, nós vamos tentar te ajudar. Vamos tentar te ajudar, porque pode ser que nós também temos que fazer alguma curva, temos que melhorar alguma coisa. Eu sei que nós temos que melhorar alguma coisa. E com essa meditação, nós vamos encontrando as brechinhas e vamos tampando os buracos. Porque vai chegar um momento que essa arca tem que sair daqui, tem que vir uma tormenta, uma água, um dilúvio para tirar essa arca daqui. Então vamos tampando as flechinhas, para que quando essa água do dilúvio vir, não entre água para dentro e mantenha nós aqui grudados, como aquele grande imã passava, aquelas pecinhas estavam grudadas lá. Então que Deus nos ajude. Então o profeta diz ali, no parágrafo 65 da Ordem da Igreja, 58, leia aí, meu irmão. Ele vai dizer que cada ofício da igreja tem que cumprir o seu cargo, cada um tem um ofício, está falando dos ofícios, mas tem que cumprir um cargo. Sabendo que Deus responsabilizará pela forma como exerceu o ofício na igreja. Cada um terá que prestar contas, o profeta diz. Agora você poderia dizer, não, mas ele está se referindo ao pastor, está se referindo ao diácono, ele está se referindo ao tesoureiro, ao administrador, e assim por diante. Bom, vamos ser sinceros, ele está se referindo ao corpo inteiro, ao corpo local. Cada um tem uma responsabilidade, porque você não há de concordar comigo que você é um apoiador da obra? Então se você estiver apoiando no lugar errado, você está sendo conivente com o erro, você está apoiando a coisa errada, você está sendo cúmplice com aquilo. Você está sendo cúmplice. Por exemplo, eu lembro que antigamente tinha os vendedores ambulantes que vendiam DVDs. Então eu morava no distrito lá e tal, passava aqueles vendedores ambulantes com mochila vendendo DVD e tal. E os DVD eram tudo DVD pirata. Você acha, se eu comprasse um DVD daquele, eu estava contribuindo com o crime, com a coisa errada. Então, quantos cristãos hoje que contribuem com coisa errada, irmãos, e acham que estão certo? Estão lá dentro da igreja contribuindo com a coisa errada, pastores adúlteros no púlpito, pastores fraudulentos, pastores gulosos, gananciosos, homens mais amantes de si mesmo do que amigo de Deus, do que amante de Deus, meu irmão. As ovelhas estão morrendo precisando de um pastor. Só que assim, não é culpa só do pastor, é culpa sua. É você que está subsidiando isso. A culpa é sua e naquele dia você vai responder. Logicamente que eu estou dizendo de forma global isso aqui, mas é verdade isso aqui. Você vê muitas pessoas dizendo, mas meu pastor e tal, meu pastor não sei o que, meu pastor não sei o que. Essa é culpa sua. Por que você não se levanta? Toma posição pela palavra.
Toma posição. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, mas quando... Tá certo, meu irmão, vai vir com marca mesmo. Mas eu não consigo entender, ver algumas pessoas dizem assim, eu fiz isso aqui porque eu tava lá, o pastor me ensinava, ou eu tava lá porque... Sabe, eu sei que é difícil, realmente, as ovelhas precisam ser direcionadas mesmo. Você sabe que bode guiando bode, ambos cairão no buraco, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então assim, meu irmão, se você tá apoiando no lugar errado, sabe, de verdade, de coração mesmo, dê atenção pra isso aqui, ó, leia aí na sua casa, Ordem da Igreja, parágrafo 65, pregada em 1958. Muitos vão dizer, mas não, essa aí foi pregada em 58. Tinha que ser de 63, quantas vezes nós ouvimos isso. Então nós temos que descartar tudo que o profeta falou. Então leia na sua casa, dê crédito isso aqui. Porque pode ser, irmão, que você está subsidiando a coisa errada. Sabe, eu não estou falando isso com má intenção, estou falando de coração mesmo. Então analisa, examina isso aqui. Porque se você estiver subsidiando a coisa, você poderia dizer, mas estou apoiando a obra aqui, meu pastor, ele tem uns probleminhas aqui, um probleminha ali, mas, coitado, ele está tentando e tal. Irmão, cuidado. Cuidado isso aqui, que você vai ter que prestar conta naquele dia. Então, olha a importância de congregar e congregar no lugar certo. Apoiar o lugar certo. Mas como que eu vou saber? Estuda, busca tantos programas já na internet mostrando. Meu Deus do céu, mas vamos continuar batendo aqui. Vamos se ajudando. Vamos se ajudando aqui. Você vê na mensagem Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus capítulo 7, parte 2. Acho que é capítulo 7, parte 2 mesmo. Pegada lá em 57, se não me falha a memória. O profeta, ele vai dizer, meu irmão, sobre a autoridade da igreja. Ele vai dizer que a igreja, a congregação, por completo, ela tem autoridade. Porque a igreja, como o profeta diz, a igreja santa, ela é a igreja de Deus, ela tem uma soberania. Ela tem uma soberania, então olha a responsabilidade. O que é a soberania? É o Espírito Santo naquela igreja. E aí o profeta vai dizer que a igreja elege seus pastores, elege assim por diante. Como ele diz ali, a igreja elege seus pastores. Se não fala a memória, é o parágrafo 39 dessa mensagem. Então nós temos que cuidar disso. Nós temos que estar atentos a esses detalhes. Como ele diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, que Cristo é o cabeça da igreja, ele vai fazendo um contexto ali, porque ele é o cabeça da igreja, não de uma denominação. Não de uma denominação. É de um local visível ali, que é cheio do Espírito Santo, mas de uma igreja, de um povo que crê em toda a palavra. Agora, como eu posso entrar nessa igreja? Como eu faço parte dela? Leia a mensagem lá, 5 identificações da verdadeira igreja. Tem uma verdadeira igreja? Não, tem uma verdadeira igreja. Mas como que eu entro nela? Sabe? Como dizem, é pelo falar em línguas, é pelo gritar, levantar das mãos? Só tem um jeito de você entrar nela, meu irmão. Só um. Né? E através do novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo. É a única coisa. Então, resumindo aqui, você vê que cada membro, ele é responsável diante de Deus pelo que ele apoia. Grave isso. Cada membro é responsável diante de Deus pelo que ele apoia. Na sua igreja local, meu irmão. Não estou mais comunicando, isso aqui é sério. Se você apoia a coisa errada, você será participante disso diante de Deus. Então não apoie a coisa errada. Não apoie. E não é ser um membro de uma denominação, que nós estamos falando aqui. Não é ser um membro de um sistema, de uma denominação, que vai te colocar no corpo de Jesus Cristo. Mas é o batismo com o Espírito Santo. Esse corpo que se manifesta em cada igreja local, como o profeta disse. Em cada corpo local. Então a igreja local é a ordem de Deus para seu povo. A igreja local é a ordem de Deus para seu povo. Isso sempre foi assim. Aonde essas pessoas, como lemos aqui, aonde que elas vão para ser alimentadas. Elas chegam ali para receber alimento, para ser corrigidas, para ser fortalecidas. E um cristão sem comunhão, irmão, olha, eu vou usar uma expressão aqui. Um cristão sem comunhão, sem um corpo local, é como uma brasa tirada do fogo. Logo ele se apaga, meu irmão. Logo ele se apaga, ele não vai aguentar muito. Ele logo se apaga. Nós temos visto isso. Nós temos testemunhas oculares disso. Visíveis. Isso está claro, está nítido. E não é só isso. Tanto aqueles que se afastaram, quanto aqueles que não dão importância no congregar. Congregam de vez em quando é possível. Não dão crédito. Esses você vê cada dia mais eles se esfriando. É como uma brasa. É como uma brasa tirada do fogo. Ela até tem uma chaminha. Então ela vai no culto lá, uma vez no ano, uma vez cada 6 meses, e ela é aquela chaminha. Ela vai, pega um pouquinho de fogo, sai, quando vê ela vai se esfriando. Não tem como você ser a mesma pessoa, ser um cristão, o profeta diz. Igual, se você não estiver ligado a um corpo local. Tem que estar ligado. E o corpo de Cristo é esse corpo local. O corpo de Cristo é formado por estas igrejas locais, irmão, ao redor do mundo. Exatamente, estamos falando de igreja local, mas o corpo de Cristo é formado dessas igrejas locais, mas deve ter corpo local. Porque cada assembleia local, cada ajuntamento local, vai representar uma parte do grande corpo de Jesus Cristo. É isso que é. Deus nunca quis que seus filhos vivessem como indivíduos isolados. Isso não foi o critério, meu irmão. Nós estamos terminando. Não foi o critério. Como seus filhos vivessem, sabe, de forma isolada. E ele colocou nós num corpo, para ser participante de uma assembleia, de um corpo local, onde o Espírito Santo pudesse operar entre aquele povo, no meio daquele povo. Nós não podemos invalidar isso. É dever. Olha, isso é o que o profeta disse. Isso é o que o profeta disse. Você pega a mensagem aqui, ó. Ordenação de diáconos.
20 de julho de 1958, parágrafo 1. O que é a igreja? É a igreja. A igreja são aqueles que vêm e apoiam. E apoiam a igreja com a sua presença, com seus dízimos, com suas ofertas. São sempre os que têm autoridade legal para posicionar os tais. Ou seja, diáconos, né? Está dizendo, mas quem pode dar opinião na igreja? Aqueles que apoiam a obra. Mas o seu papel não é só aquele ali. Não é só a sua presença, o seu dízimo, sua oferta. Você vai ver que o profeta vai dizer em outras mensagens, em alguns momentos, você vai ver pelo livro de Atos, que ser membro de uma igreja é muito mais. Mano. E se Deus nos permitir, nós vamos falar aqui sobre a responsabilidade do membro. Aí doa que doer, irmão. Nós temos que falar. Não tem jeito, nós vamos ter que falar. Que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude, que isso venha aperfeiçoar nós a cada dia. Então veja, irmãos, para encerrar, vou encerrar com essa frase. É dever. Se você quiser crer no que eu vou falar, eu sei que o corpo local nós estamos alinhados. Mas, irmãos, de verdade, você que, quem sabe, está visitando o site, que está ouvindo, que foi e recebeu o link, não estou dizendo isso com o espírito... Irmão, discerne meu espírito aí. Por favor. Estou dizendo isso com um peso na minha alma, porque o profeta diz que cada ministro de Deus tem que ter um peso em sua alma. Cada verdadeiro cristão nascido novo tem um peso em sua alma por outras almas, por outras pessoas. E o que nós estamos vendo aí fora não é a igreja do Deus vivo. O que nós estamos vendo aí fora não é a mensagem, meu irmão. De repente você ficou 40 anos achando que era a mensagem, não era a mensagem. A mensagem é muito mais do que isso, exige mais de nós. Exige muito mais de nós. Então, essa última frase para encerrar para você, é dever. Grava bem, é dever de cada crente apoiar a sua igreja local. Orar, sustentar aquele local. E estar em comunhão, porque é aí que está a força do corpo de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo, espero ter te ajudado. Pega as citações, anote, faça o seu estudo pessoal e que Deus te ajude, nos ajude também, nos dê inspiração para trazer isso. Então lembre, nós não paramos lá com a playlist de perguntas e respostas, vamos continuar com aquilo lá e vamos levar isso aqui em paralelo, se Deus nos permitir, para que possamos estar ajudando vocês também nessa caminhada. Deus te abençoe, meu irmão. No nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.